Olá, estamos entrando aqui de novo pelo Instagram. Bom dia a todos. Estamos começando mais uma live do projeto Mentes Brilhantes do tema Mente Milionária. Samir já está aqui. Agora vai, hein, Samir? A Dani. Oi, Dani. Vamos ver. Agora vai, hein, Samir? Oi, Dani. Agora foi, né, Samir? Agora deu certo. Bora lá começar? Bom, então vamos lá. Como eu falava para vocês, o tema é o tema mente milionária, né? Por que que algumas pessoas trabalham e não veem a cor do dinheiro, né? Ou então, por que aquelas pessoas que vocês veem que têm muito sucesso profissional ou muito talento, às vezes acabam tendo uma vida financeira miserável? O que que acontece, né, nesse processo? Acho que o Michael Jackson é um exemplo, né, de uma pessoa que tinha muito talento e quando ele morreu, a fortuna dele não dava conta de pagar as dívidas que ele tinha. Outro caso também que a gente tem são pessoas que ganham, por exemplo, na loteria, né? E depois de um tempo elas voltam à situação financeira original delas. O que que acontece com essas pessoas? Porque algumas pessoas ficam ricas e outras não. Tudo isso acontece por conta do modelo financeiro que cada pessoa tem gravado no seu subconsciente. Então, ou seja, o subconsciente acaba influenciando muitas vezes em muitas decisões que a gente toma e às vezes a gente nem tem essa consciência, né, de que muitas vezes as decisões estão sendo tomadas pelo nosso subconsciente. As pessoas costumam colocar a culpa dos problemas financeiros dela na crise, né? Ah, é por causa da crise que eu estou nessa situação financeira, na política, né? Ah, olha, também com tanta corrupção, como que eu vou ter uma prosperidade na vida, né? Tudo culpa do governo, desses corruptos. Ou então, ah, é a minha esposa que gasta demais, né? Ou meu filho que quer comprar tudo. Ah, é o meu salário que é muito baixo, meu chefe que é ruim, não me dá aumento. Não, gente, nada disso é a causa do seu problema financeiro. Nada dessas causas externas é o motivo do seu problema financeiro. O seu problema financeiro está relacionado com causas internas, né? E qual que é a boa notícia, né? É que nós somos responsáveis por tudo isso e por isso nós também podemos mudar essa situação. Então, acho que essa é a boa notícia, quando a gente toma consciência de que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, sejam elas coisas boas ou ruins, né? Quando a gente toma essa consciência, a gente consegue mudar essa realidade. E isso é o maravilhoso, divino, né? Que tudo está nas nossas mãos, só depende de nós. Bom, eu queria falar para vocês um pouquinho, né, de quais seriam essas causas, esses problemas financeiros que nos impedem de ter sucesso. Quais são esses principais problemas financeiros? O primeiro deles é o medo do fracasso, o medo do que as pessoas vão pensar, né? E se a gente parar para pensar, as pessoas que têm sucesso, por que que elas têm sucesso? Porque elas são melhores do que as outras? Não. Elas têm sucesso porque elas têm coragem, né? Elas não fracassaram? Muito pelo contrário, fracassaram inúmeras vezes. Só que elas não desistiram, né? Elas continuaram. Então, essa é a única diferença das pessoas que têm sucesso para as pessoas que não têm, né? Porque elas não desistiram, vieram as dificuldades e elas superaram essas dificuldades. Quer ver alguns exemplos que a gente conhece? Caso do Walt Disney, por exemplo. O Walt Disney, ele foi demitido do seu emprego por falta de criatividade. Vocês podem imaginar o Walt Disney ser demitido por falta de criatividade? Eu acho que não existe pessoa mais criativa do que o Walt Disney. Os filmes da Disney são encantadores, né? Quer ver outro caso? O Einstein, que a gente tem como gênio da humanidade. Tá dando microfonia aí, acho que com a Dani. Eu não tô conseguindo. Dani, coloca tira o microfone aí. Obrigada.
Bom, outro caso é o Einstein que eu falava, né? O Einstein, por exemplo, ele era uma criança super atrasada na escola, ele demorou para falar, a professora diagnosticou ele com retardo mental. Você pode imaginar o Einstein, né? Se ele fosse, se os pais dele ou se ele mesmo fosse se apegar em tudo isso, jamais ele teria chegado aonde ele chegou. Outro exemplo que a gente tem, que eu gosto muito, né, de persistência, né, que acho que é uma coisa muito importante, é o Thomas Edison, que criou a lâmpada, né? Antes dele ter sucesso na criação da lâmpada, ele fez 2.000 tentativas. Sabe o que é 2.000 tentativas? Gente, você pode imaginar a persistência desse cara? Não é à toa que ele é digno do sucesso e do resultado que ele teve, né? Então, ele podia, e muito interessante que as pessoas perguntavam para ele, nossa, mas você fracassou 2.000 vezes? Ele fala, não, foram 2.000 processos que eu testei para criar a lâmpada. Então, olha que exemplo de persistência aí, né? Então, ou seja, as pessoas que têm sucesso, as pessoas que, né, se destacam, não é porque elas não têm fracasso, muito pelo contrário, elas têm fracasso. Quem não tem momentos de fracasso? Mas a diferença é que elas não desistiram, né? Outro medo que as pessoas têm também, que muitas vezes impedem ela de se destacar, de ter um sucesso financeiro, é o medo do que as pessoas vão falar. Ah, mas se eu fizer isso, imagina, eu vou falar na internet, o que vão pensar de mim, né? O que vão falar, né? Então as pessoas acabam se bloqueando. E, na verdade, isso é uma falta de humildade. Porque quem que não erra, né? Quem que não erra? Então, todos nós estamos suscetíveis ao erro. Nós somos seres humanos e quando a gente tem essa consciência, né, de que a gente está sujeito ao erro e tem essa humildade de saber que nós não somos perfeitos, né, é muito mais fácil a gente lidar com tudo isso. E é simples, quando eu erro, eu corrijo, eu aprendo, né, e continuo. O erro são grandes oportunidades de aprendizado, você nunca perde, né? Então, que a gente consiga olhar para essas situações com outros olhos. Isso reflete em tudo em nossa vida, não só no aspecto financeiro, mas em tudo. Então, que a gente tenha a humildade de não se preocupar com os erros, né? Que a gente possa torná-los aprendizados, né? E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Vocês vão perceber que as pessoas que mais gostam de apontar o erro, ou gostam de apontar o fracasso dos outros, são aquelas pessoas que não têm resultados, né? E como elas não conseguem ter o resultado que você tem, ou a coragem que você tem, elas ficam ali apontando o dedo, né? Olhando só para os seus erros ou só para os seus defeitos. Então, que a gente supere os nossos medos aí, não deixem que eles nos impeçam aí da gente conquistar os nossos resultados. Outro exemplo que a gente tem é os maus hábitos financeiros, né? O que seriam esses maus hábitos financeiros? Um deles é a falta de uma reserva de emergência. Eu vejo hoje as pessoas que estão passando por essa crise, a dificuldade que elas não devem estar tendo, né? As pessoas que não se planejaram ou que não fizeram uma reserva de emergência, né? Como que coloca a cabeça no travesseiro e dorme, né? Então, isso é um mau hábito financeiro, a pessoa não se preocupar com o dia de amanhã, não ter esse cuidado com o dia de amanhã, é um exemplo de mau hábito. Ou então gastar mais do que ganha. Eu pego vários casos na mentoria de, ai, Pamela, me ajuda, eu não sei o que eu faço para gastar menos do que eu ganho. Daí eu falo, a primeira pergunta que eu faço, tá, e quanto que você gasta? Ah, então, não sei, né? Ou seja, a pessoa não tem nem consciência de qual é a quantidade, quanto que ela gasta. Então, como que você vai... Então, o primeiro passo qual seria? Eu conseguir saber quanto que eu gasto, né? Para depois eu conseguir corrigir. Ou seja, a solução já está na pergunta dela. Como que eu faço para gastar menos? Primeiro, saber quanto que você gasta. Então, acontece muito isso. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele não gosta de fazer conta de menos. Ele só gosta de fazer conta de mais. Ele tem uma resistência tremenda de fazer conta de menos. Se você parar para pensar, você sempre sabe quanto você ganha. Mas quanto você gasta, às vezes você entra lá na conta do seu banco, no extrato, e fala, nossa, mas eu já gastei tudo isso, mas só tem isso? Onde que eu gastei tudo isso? Porque o nosso cérebro não gosta de fazer conta de menos, ele só gosta do prazer, né? Ele não gosta de olhar para a dor. E aí a importância do hábito da gente controlar os nossos gastos, olhar para os nossos gastos e não deixar o nosso cérebro nos dominar.
tá? Então, que a gente Pamela, tenha esse olhar para os nossos gastos. É mais importante você controlar o quanto você gasta, cuidar dos seus gastos, do que quanto você ganha. Você já reparou aquelas pessoas que falam, ah, quando eu ganhar tanto, aí vai sobrar dinheiro para eu investir, para eu poupar, né? Tem sempre aquelas pessoas que falam isso. E daí você vê que a pessoa passa os anos e a pessoa está lá. Parece que nunca ela consegue investir, nunca ela consegue poupar e nunca sobra dinheiro, né? Por quê? Por conta dessa questão que eu acabei de falar para vocês. Controle financeiro e planejamento. Por que o planejamento é Pamela, importante? Para que eu vou ter um controle financeiro? Para que eu vou poupar ou investir se eu não sei aonde eu quero chegar ou não tenho um propósito ou um objetivo? Pode falar, Samir? eu ia falar que tem pessoas que consideram o cheque especial como a renda, né? Quando olha Calma aí que eu estou aumentando. as pessoas que consideram o cheque especial como a própria renda, né? Perfeito. Quando olha lá no dinheirinho e fala assim, não, eu tenho aqui R$ 1.000 a mais, só que não vê que é o mais mil, né? É mais mil. Perfeito, ótimo exemplo. Tem muita gente que pensa que o cartão de crédito e o limite do cheque especial faz parte do orçamento dela, Sim. né? Na verdade, ela esquece que ela vai ter que descontar isso do orçamento, né? E que não é um extra. Então, tem muita gente que acaba tendo problemas financeiros por conta disso, né? Então, que a gente fique ótimo exemplo o que você trouxe, Samir. Muito obrigada aí, viu? Outro exemplo é o planejamento financeiro. Então, o importante não é eu ter claro quais são os meus objetivos financeiros, quais são os meus valores, aonde eu quero chegar, né? O que eu quero construir financeiramente. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então, se você não tem um planejamento financeiro de onde você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são suas metas, o que você vai fazer, cada hora você vai estar indo atrás de um sonho diferente e aí você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tenha clareza dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu propósito, por que você está fazendo aquele planejamento financeiro. Ah, isso é muito importante. Não poupar ou não investir. Eu sinto assim, eu vejo as pessoas que investem em poupança, me dá dor no coração, né? Já é um caminho a pessoa já conseguir colocar dinheiro numa poupança, mas existem outros tipos de investimentos que multiplicam muito mais os investimentos dela do que numa poupança. Eu tenho até um exemplo que eu uso na minha mentoria, né, de um investimento que a pessoa faz de R$ 100 por mês numa poupança. Vai dar um valor no longo prazo, acho que não lembro o período, vai dar um valor de 75 mil. E aqueles mesmos 75 mil investido numa poupança, se for colocado num outro investimento, ou seja, se a pessoa tiver um pouquinho mais de conhecimento sobre investimento, aquilo pode virar 1 milhão, o mesmo 75 mil. Então, esse é o poder dos juros compostos, esse é o poder, né, de você ter um pouquinho de conhecimento sobre investimentos, ter acesso à informação, né? Então, poupar e investir faz toda a diferença. Eu vejo pessoas perdendo muito dinheiro, entrando em financiamento de casa, financiamento de carro. A pessoa acaba pagando quase que 2 carros ou quase que 2 apartamentos por conta dessa dificuldade de não se organizar financeiramente, não ter um planejamento, não ter um controle. Ah, mas eu só consigo ter alguma coisa na minha vida se for através de um financiamento. E aí a pessoa acaba pagando muito mais e perdendo de ganhar muito dinheiro, tá? Pensar no longo prazo. As pessoas se deixam muito seduzir pelos prazeres imediatos, né? Tem muita dificuldade de Ô, pensar no longo prazo. Ah, mas vai demorar Pamela, muito se eu tiver que juntar esse dinheiro. Pode falar, Samir. Delfino até colocou aqui que a contribuição INSS, quando as pessoas começam a contribuir no INSS pensando que é vantagem. Ah, vou contribuir aqui para eu ter uma aposentadoria, pelo menos, de segurança. Exatamente. Essa questão financeira, né? O pessoal pensa que a aposentadoria, hoje em dia a gente não tem certeza de nada, né? Você vê como que tá essa questão aí do INSS. Sabe lá Deus se a hora que a gente aposentar, a gente vai poder contar com esse dinheiro.
Então, é uma situação muito complicada. E, às vezes, o que você coloca numa aposentadoria, você acaba colocando no investimento, o rendimento é muito maior, né? Daí, lógico, tomando os devidos cuidados, fazendo os devidos cálculos, né, para ver se compensa ou não. Tem muita gente que não sabe nem que dá para fazer um planejamento de INSS. Tem uma advogada que eu tenho contato que ela faz um planejamento do INSS e ela calcula se vale a pena ou não você recolher o INSS, em quanto tempo, qual que é melhor, né? Mas tudo calculado estrategicamente, não fazendo por fazer por osmose, porque todo mundo está fazendo, né? Então isso é muito importante. Daí, para isso você tem que ter acesso realmente à informação. Sim. Bom, outra coisa muito importante que eu falava é a questão do longo prazo, a dificuldade que as pessoas têm, né, de pensar no investimento num longo prazo. Ah, não, vou viver hoje porque eu não sei como que vai ser, eu não sei se eu vou estar viva amanhã, né? Tem muita gente que fala, ah, não, eu vou me dar o luxo de ter isso hoje porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Só que ela esquece que se ela estiver viva amanhã, né, ela vai precisar de uma reserva de uma aposentadoria, né? Vai precisar garantir uma estabilidade, porque ela não vai ter mais a mesma energia que ela tem hoje, e é no longo prazo que acontece a mágica dos juros compostos, né? Então, é muito importante a gente saber resistir aos prazeres imediatos pelos prazeres no longo prazo. E daí tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês, que é muito legal, para as pessoas não deixarem se levar por aquelas compras por impulso, sabe? Aqueles prazeres imediatos. Então, o primeiro delas é você ter um planejamento financeiro claro, né? Porque se você tem um planejamento financeiro, é mais difícil de você sair da linha e se deixar se seduzir por essas campanhas de marketing aí irresistíveis. Está cada vez pior essas campanhas de marketing, cada vez mais persuasivas, cada vez mais você acaba se deixando levar por essas campanhas. Então, qual que é essa técnica para eu resistir a essas compras por impulso? 5 perguntinhas, né? O nome dessa técnica é Pede para anotar aí. Pede para o povo anotar. Então, marquem aí, peguem papel, peguem a caneta, porque essa técnica aqui é valiosíssima. Eu vou dar um tempinho para vocês, enquanto vocês pegam um papel e uma caneta. Técnica do que me prepoder. Vamos lá, então. Qual que é a pergunta número 1? Quando você estiver diante de uma compra, né? Qual a pergunta que você vai se fazer para você mesmo? Eu quero isso? Provavelmente sim, né? Porque se você já está ali, né, de cara a cara com aquele desafio da compra, é porque você quer. Segunda pergunta. Eu mereço? Aí vem, né, a autossabotagem. Com certeza, né? Eu trabalho tanto. Se eu não puder me dar o prazer de ter isso, né? Tá, passou. Mais uma pergunta. Terceira pergunta. Eu preciso daquilo? Né? Será que eu preciso? Será que eu já não tenho alguma coisa em casa que está lá encalhado, que eu não estou usando? Mas será que eu não... de fato aquilo é importante para mim naquele momento? Eu vou usar aquilo? Aquilo vai ser útil, né? Então, já começa a mudar de figura aí, você já começa a parar, sair um pouco do emocional, né? Quarto, eu posso comprar aquilo? Aquilo está no meu planejamento financeiro? Aquilo está alinhado com os meus planos, né? Por isso a importância de se ter um planejamento financeiro. Se a pessoa não tem um planejamento financeiro, não tem um sonho, nada, uma meta estabelecida, ela vai falar, eu não tenho sonho, não tenho nada, vou comprar aquilo. Então, eu posso... Aí, o meu cartão de crédito, né, não está no limite, né? Então, eu tenho esse dinheiro planejado para comprar isso ou não, né? E a quinta pergunta, eu devo, analisando todos esses outros pontos, eu devo comprar? Então, gravem aí, que me prepoder, eu quero, eu mereço, eu preciso, eu posso, eu devo. Então, façam essas perguntinhas para vocês não caírem nas armadilhas das estratégias persuasivas e de marketing. Vamos lá. Outra coisa que nos impede de ter sucesso financeiro é a famosa autossabotagem. O que seria, Pamela, essa autossabotagem? Por exemplo, quando a pessoa que quer emagrecer, acontece muito isso. Ela sabe que ela tem que ter uma alimentação saudável, ela sabe que ela tem que fazer exercício, né? Mas por que ela não faz? Se ela sabe de tudo isso? Por conta da famosa autossabotagem. Ah, vou comer só esse docinho hoje, segunda-feira eu começo aquele regime, né? Ah, vou só... Ah, hoje eu não vou, porque eu não vou fazer minha corrida, sabe? Porque tá chovendo, amanhã vai fazer sol, amanhã eu vou fazer minha corrida. Então,
Essa é a famosa autossabotagem. Então, que a gente fique muito alerta com essa famosa autossabotagem. Ou então, nas compras, né? Nossa, eu trabalho tanto, eu mereço comprar esse carro financiado em não sei quantas parcelas a perder de vista. Eu mereço ter isso, eu mereço ter aquilo. Então, tomem muito cuidado com as autossabotagens e as historinhas que a gente conta para nós mesmos. Outro obstáculo aí que a gente tem que ficar muito alerta, que acaba atrapalhando no nosso sucesso financeiro. Mente coletiva e efeito manada. O que seria mente coletiva e efeito manada? Justamente aquele caso daquelas pessoas que seguem a manada, né? Então, a famosa modinha. Ah, agora saiu um celular novo de última geração. Vai todo mundo comprar o celularzinho. Ah, ou mulher tem muito isso. Ah, agora tá na moda bolsa amarela. Daqui a pouco você vê na rua, tá todo mundo de bolsa amarela, né? Então, esse é o famoso efeito manada. E o que eu costumo dizer, que geralmente quando tá todo mundo indo para aquele lado, você deve justamente para o outro, se você quiser sair da média, né? Enquanto você continuar seguindo a manada, entrando, deixando se levar pela mente coletiva, você vai continuar vivendo na média. Então, isso é muito importante, essa consciência, né, dos meus valores, dos meus propósitos. Quando você tem isso muito forte, você acaba não seguindo o efeito manada. Quer ver outro exemplo? Até um pouco tempo atrás, a taxa Selic estava um pouco melhor, então a taxa Selic começou a cair, daí todo mundo começou a partir para investimentos de renda variável, né, que são as ações, né? Teve um movimento muito grande do mercado para investimento em ações. E até quem nunca tinha investido, nem sabia como funcionava, foi no embalo, porque tem as propagandas aí, né? Ah, é um negócio legal, tá dando bastante dinheiro, vamos. E acabaram entrando nessa. Só que o que aconteceu? Veio essa crise que ninguém imaginava, acho que nem os analistas mais experts podiam imaginar uma coisa dessa, né? E essas pessoas que investiram, né, em renda variável por embalo, sem consciência, sem saber o que fazer, perderam muito dinheiro, muito dinheiro. Eu tenho contato com alguns analistas, eles falam, Pamela, teve gente que queria se suicidar, porque ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e jogou na renda variável, nas ações, e ele não sabia o que fazer, porque ele perdeu todo o dinheiro dele. Por quê? É o famoso efeito manada, né? Não sabe nem o que está acontecendo e está lá, vê uma fila lá, ah, tem um monte de gente naquela fila, deixa eu entrar naquela fila também, que ali deve ter uma coisa boa. Então, muito cuidado, gente, com esses famosos efeitos manada. Outra coisa importante, outro obstáculo aí que a gente pode falar, Samir. Pamela, o Delfino falou aqui a respeito das ações da Cogna. Teve uma queda muito drástica agora. Estou tentando abrir o microfone dele aqui. Ah, tá. Teve muita gente perdendo milhões, o Delfino falando. Fala aí, Delfino. Por conta dessas contas, exatamente, né? Ou seja, para a pessoa entrar no mercado de renda variável, ela tem que conhecer de investimento, né? Ela tem que ter um planejamento, uma clareza de um planejamento, qual que é o objetivo dela para aquele investimento, até porque não tem, é o que eu falo, o pessoal fala, ai, Pamela, qual é o investimento que eu ganho mais? Não tem investimento que você ganha mais, né? Depende do seu perfil, depende dos seus planos. Você está querendo fazer um investimento para uma aposentadoria no longo prazo, você está querendo fazer um investimento no curto prazo, no médio prazo. Então, não existe o melhor investimento, não é um padrão, entendeu? É uma coisa que você tem que analisar a situação de cada um. Igual uma das coisas que eu faço nas minhas mentorias, o primeiro passo que eu dou para quem quer começar nesse mundo é formar uma reserva de emergência, né? Porque como que ela vai alcançar outros graus de investimentos, os sonhos dela, se na primeira crise que tiver, ela não vai conseguir se manter, né? Então, por isso que essa questão de investimento depende muito do perfil de cada pessoa, se é uma pessoa mais conservadora, mais arrojada, o momento da vida que ela está. Então, não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma fórmula mágica. Eu falo o seguinte, que é muito importante a reserva de caixa, né? Além de reserva de emergência, a reserva de caixa que faz a gente multiplicar o nosso dinheiro, assim, dobrar num mês. Exatamente. Nessa crise que teve aí, quantas pessoas estiveram entregando imóveis, né? Porque não tinha liquidez. Tem muito patrimônio, mas assim, eu tenho 20 milhões de patrimônio, mas quanto você tem de liquidável?
Tem Exato. liquidez, então, Exato. sem liquidez, o cara fica arruinado em tempo de crise. Exato. Exato, igual a reserva de emergência, no caso, o que eu recomendo geralmente? 12 meses do seu custo de vida, né? Antes se falava em menos tempo, né? Mas agora, depois dessa situação do corona, gente, a gente viu que 6 meses não é nada de reserva de emergência. Então, hoje já se fala numa reserva de emergência que é um valor, né, que você deixa, né, investido com liquidez, como o Samir bem falou, né? Não dá para eu colocar esse investimento na compra de um imóvel. Porque aí o que acontece? Vem uma crise dessa, o imóvel está lá, como que você vende numa crise um imóvel da noite para o dia? Então tem que esse dinheiro, né, da reserva de emergência, esse investimento tem que estar num fundo de liquidez, um tesouro direto. Inclusive eu tenho um videozinho lá no meu IGTV que explica direitinho, passo a passo, para fazer uma reserva de emergência, quais são as melhores opções de investimento, o que você tem que considerar. Quem quiser saber mais, tem lá esse vídeo, caso queira saber um pouco mais sobre reserva de emergência. Bom, zona de conforto, né? Um dos obstáculos que impede as pessoas de terem sucesso financeiro é também a famosa zona de conforto. O que é essa zona de conforto? O nosso cérebro, ele quer deixar a gente numa situação confortável, segura, de economia de energia. Então, toda vez que surgir um desafio para você, o seu cérebro vai falar, não, besteira, pode acontecer alguma coisa com você, olha o risco que você está correndo, isso pode ser que não dá certo. Então, você tem que ser muito forte, né, e ser mais forte que o seu cérebro, para que você não entre nessa zona de conforto, né, nessa zona de economizar energia. Vou dar um exemplo bem simples, né, de como sair da zona de conforto que aconteceu comigo essa semana. Com aquela chuva, aquele frio, né? Eu acordei de manhã e falei, hoje eu não vou correr, porque choveu, tá tudo molhado, né? Eu corro todo dia. Não vou correr. Amanhã vai estar o tempo melhor, eu vou. No outro dia, de novo, amanheceu chovendo. Lá veio o meu cérebro de novo. Essa chuva, né? Melhor não. Esse tempo chuvoso, tudo molhado lá fora. Nem tava chovendo, né? Não. Daí eu falei, o quê? Quem manda aqui sou eu. Não vou deixar meu cérebro me dominar, não. Eu vou sair, vou correr sim, porque a minha saúde é mais importante, a energia que eu vou ter no meu dia é mais importante. Isso é muito importante para mim. E, de fato, depois que você consegue vencer, né, as suas historinhas, o seu cérebro, você vê o quanto valeu a pena. Então, que a gente tenha essa consciência aí, não se deixe levar pelos cérebros. E eu acho que a gente só evolui, a gente só cresce quando a gente tem borboletas no estômago, né? Quando a gente sente as borboletas no estômago. Se você está sentindo as borboletas no estômago, significa que você está num processo de evolução, crescendo, aprendendo a cada dia. Então, que a gente ame esses desafios, que a gente ame esses problemas e que a gente não deixe o nosso cérebro nos dominar. E por último, né, um dos piores obstáculos que nos impedem de ter sucesso financeiro são as famosas crenças limitantes. Eita, que essa pega, hein, gente? Essa pega. Pode saber que onde você não tem sucesso na sua vida, ali certamente tem uma crença limitante que está impactando, né, no seu subconsciente, nas suas decisões, nas suas atitudes. Quer ver um exemplo, né? Um exemplo muito forte. A gente costuma, né, ter um carinho, né, um afeto maior pelas pessoas mais simples, né? E as pessoas que têm dinheiro, a gente acaba olhando muitas vezes com outro olhar não tão carinhoso quanto para as pessoas mais simples. Por que isso acontece, né? Eu dou o exemplo daquele filme do Titanic, adoro esse exemplo do Titanic. Todo mundo lembra o nome, né, daquele casal que se apaixonou, o mocinho que era simples, né, e a menina rica do filme, né? Todo mundo lembra. Quando eu faço essa pergunta, qual era o nome desses atores? A Rose e o Jack. Na hora todo mundo lembra. Daí eu pergunto, e como era o nome do namorado da Rose, aquele milionário que tinha lá no filme? Cri, cri, cri. Ninguém lembra o nome dele, né? Por quê? Porque os filmes, a mídia, você pode reparar, os filmes, a mídia, as novelas, sempre mostra a pessoa que tem o dinheiro como o vilão, o corrupto, o mal, e sempre a pessoa que é mais simples, o pobre é o bonzinho, né, o coitadinho, e a gente tem essa coisa, né, de querer proteger mais o coitadinho, né? Então, a gente o tempo inteiro, isso já vai automaticamente formando essas crenças dentro da gente, né? Ou então na infância.
Tem muita gente que tem... As primeiras coisas que eu trabalho na minha mentoria é essa questão das crenças, de comportamento, de subconsciente. Porque a maior parte dos problemas financeiros das pessoas estão aqui, nas crenças, né? Ou então, na infância, ela teve uma situação financeira difícil, os pais passaram por uma situação financeira difícil, e às vezes ela nem sabe porque é que ela tem aquela dificuldade financeira, e aquilo está relacionado totalmente a essas dificuldades que ela viu os pais dela passar na infância. Ah, Pamela, legal, né? Então quer dizer que a gente tem uma série de crenças que influenciam nessa situação financeira que a gente tem hoje. Sim. E como que eu faço, né, para lidar com tudo isso? Então, o primeiro passo é a gente tomar consciência de quais são essas crenças, né? Olhar para isso. Tem uma ferramenta que eu utilizo, inclusive nas minhas mentorias, que é uma ferramenta de ressignificação das crenças. Então, primeiro, eu tomo consciência de quais são essas crenças, né? A gente faz uma análise de todas as crenças que podem estar te impedindo de ter esse sucesso financeiro. E depois a gente ressignifica essas crenças, né? Olha para elas, né? Mas não com um olhar de tipo, ah, que ruim que isso aconteceu. Isso não, com gratidão, porque, na verdade, você chegou onde você chegou graças a tudo que você é, a tudo que você construiu, a tudo que você passou. Então, a gente olha com gratidão para tudo que a gente se formou, tudo que nos trouxe até aqui, e ressignifica daqui em diante. Né? A partir de hoje, isso já não faz parte de mim, isso é uma realidade dos meus pais, né? A questão do dinheiro não é uma coisa ruim, não é do mal, não é pecado. E daí a gente segue em frente através das afirmações, né? Das afirmações positivas, das crenças libertadoras. Então, é um exercício que a gente faz, tem as técnicas corretas, as ferramentas para se fazer isso no processo de mentoria. Opa, bom, então, pode falar. Uma coisa que eu gosto de... Sempre quando alguém fala, que está perto de mim, fala assim, nossa, que coisa mais cara. Eu falo assim, mas ela é cara ou ela não está no seu orçamento, ela é cara de verdade, ou você tem que ganhar um pouco mais para você estar dentro da sua média. Exatamente. Perfeito essa colocação. Ou então a pessoa paga, né? Quando ela tem que pagar alguma coisa, ela paga com aquela dor no coração, sabe? Isso é péssimo, porque qual é a mensagem que você está mandando, né? Você tem que pagar aquilo com alegria, com prazer. Obrigada, meu Deus, por eu ter condições financeiras de poder comprar esse serviço, pagar esse funcionário, né? Então, a gente tem que... A gratidão é uma técnica muito importante, né? Se a gente não é capaz de agradecer tudo que a gente tem hoje, né? Toda a nossa situação financeira, ainda que não é a ideal, mas se a gente não é capaz de agradecer o que a gente tem hoje, ser grato a Deus por todas as riquezas que a gente já tem na nossa vida hoje, como que eu vou conseguir conquistar outras coisas se eu não sou grata nem pelo que eu hoje? E essa coisa de guardar dinheiro, de investir, também é uma coisa muito emocional, né? Ah, mas nunca vai sobrar dinheiro, eu preciso de grandes quantidades de dinheiro para eu poder investir. Não, isso tem que ser um hábito no pouco. Então, eu vou tirar R$1 desse montante que eu recebi hoje, igual a pessoa fala, às vezes eu recebo picado, não tem problema, eu recebi R$10. Qual que é a minha proposta? A minha proposta é reservar 30% de todos os meus ganhos para investir. Então, eu vou tirar 30% desses R$10 que eu tenho hoje. Eu não preciso esperar chegar no final do mês ter o todo, entendeu? Porque é essa prática, é essa relação com o dinheiro que vai fazer com que você consiga ter esse mesmo controle no muito. Aqui, ó, dinheiro, o Marcos trouxe uma questão aqui, obrigada, Marcos. Dinheiro no bolso é bênção e no coração é maldição. Exatamente, o dinheiro é uma coisa boa. Eu consigo ajudar, quantas pessoas eu não consigo ajudar com o dinheiro, eu consigo dar uma segurança para minha família, eu consigo cuidar, pagar um bom plano de saúde, né? Eu consigo ajudar mais pessoas, né? Quando a pessoa é próspera, o dinheiro, na verdade, ele só intensifica o caráter da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa ruim, ele vai intensificar esse lado ruim dela. E se ela é uma pessoa boa, ela vai ainda ser mais boa e vai poder ainda ajudar mais pessoas. Ótima colocação. Gente, fica muito à vontade para mandar as perguntas aqui. O Samir vai me ajudando aí, Samir, que é Instagram, é Team Link aqui, né? Bom, então, esse trabalho das crenças é muito importante, né? Bom, e aí,
eu queria mostrar algumas, já falamos aqui dos obstáculos financeiros, né? E agora, como que eu faço para eu construir criar uma mentalidade de riqueza, né? Como que eu crio uma mentalidade de prosperidade? É a promessa, como que é a promessa de Deus na nossa vida? A abundância, né? Eu vim para que tenham vidas e vida em abundância, né? Então, Deus não é o Deus da escassez, né? Se tem alguma coisa aí errada, é alguma disfunção, né? Se você vê, tudo de Deus é próspero, a natureza é próspera, o mar é próspero, o sol é maravilhoso, e quantas riquezas a gente tem, né? Então, Deus é o Deus da prosperidade e da abundância, a passagem da multiplicação dos pães, né? Então, você vê muita abundância, muita prosperidade. Os reis, todos os reis que foram que Deus colocou, né, Davi, Salomão, todos eram muito prósperos, né? Então, tem muita gente que fala, não, dinheiro é pecado, dinheiro é do mal. Não, a maldade está no coração das pessoas, o dinheiro não tem nada a ver, né? Então, como que eu crio uma mentalidade de riqueza? Primeiro, identificando essas crenças. O primeiro passo é identificar essas crenças. Segundo, comece mudando, né? O simples fato de você começar a se interessar por esse tipo de assunto, né? Se interessar em identificar essas crenças, ou às vezes a pessoa tem uma série de dívidas de olho e não quer nem olhar, né? Ah, não, essas dívidas deixa para lá, não quero nem olhar para isso. Não, vamos olhar para isso, né? Então, o primeiro passo que eu faço na minha mentoria é: vamos levantar tudo, e o primeiro passo é quitando as dívidas. Não tem como eu construir um sonho se eu não quitar as dívidas. Eu costumo dizer que as dívidas, quando elas não são honradas, é como se fosse um pecado, né? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está no pecado? Lógico que ele abençoa todo mundo, mas se a gente não estiver aberto para receber a graça não chega até nós. É nós que não conseguimos receber. Por quê? Porque a gente vive no pecado. A partir do momento que eu vivo na bênção, na graça, aí não tem como você não viver uma vida abundante e próspera, tá? Então, comece mudando. O primeiro passo, se você já está se interessando, se você já está aqui participando dessa palestra sobre educação financeira, você já está num processo de evolução financeira. Então, o primeiro passo é a mudança. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, tá? Outra coisa para se construir uma mentalidade de riqueza: disciplina e consistência. Não adianta eu fazer uma coisa hoje e amanhã parar. Investimento, mesma coisa. Eu tenho que ir ali, ó, no pouquinho, e é no longo prazo que eu vou ver esse resultado. Se eu quiser começar e já ter o resultado ali, eu vou me frustrar, né? Então, disciplina e consistência. Pode falar, Samir? Pamela, eu gosto de falar um negócio bem polêmico, né? Que dói no coração de muitas pessoas. É o seguinte, que rico anda com rico, né? Rico admira rico, né? E muitas pessoas ouvem isso, mas eu vou ter que largar meus amigos pobres? Eu falei assim, não largar, né? Mas assim, você vai ter que abrir mão de algumas pessoas para ter outro ciclo de outras pessoas, né? Sim, sim, porque a mentalidade influencia muito. Na verdade, acho que não é nem questão de relacionamento. Né? A ambiência modifica demais a nossa mentalidade. Na verdade, nem sempre, não só o ambiente, que o ambiente significa o seguinte: você passou pelo ambiente, você foi numa festa de família ou qualquer coisa, tudo bem. Mas as 5 pessoas ali mais próximas vai mudar completamente seu mindset. Sim, você é a média das 5 pessoas que você mais convivem, né? Você quer saber os seus resultados, olha para o resultado dessas pessoas que você mais convivem. E daí eu sempre falo para as pessoas terem muito cuidado com as pessoas que elas convivem. Essas pessoas estão te jogando para cima ou estão te puxando para baixo, né? Quando você vai falar de um projeto, de um sonho, ela é aquela pessoa que fala, vai para cima, você vai conseguir, vai dar certo. É aquela pessoa que fala, isso não vai dar certo. Para com isso. E às vezes é a pessoa que mais está perto da gente que fala isso, né? As pessoas que mais a gente ama. Então, por isso que às vezes isso tem um peso muito forte. E daí, como que eu faço para lidar com isso, né? Na hora que eu recebo esses conselhos das outras pessoas, eu olho para o resultado dela. Se eu estou querendo montar um negócio, se eu estou querendo investir, como que eu faço para saber se aquele conselho que aquela pessoa está me dando é bom ou ruim? Por mais que seja próxima, uma pessoa que eu amo, eu olho para o resultado dela. Qual que é o resultado que ela tem em investimento, em negócio, como empreendedora?
né? Eu não preciso discriminar ela, não, muito pelo contrário. Eu só vou olhar o resultado dela e daí eu vou avaliar esse conselho me cabe ou não. É esse resultado dela que eu quero para minha vida ou não, né? Porque não adianta, familiar é a nossa família e acho que não é uma coisa que dá para a gente descartar. Né? A gente nunca vai descartar, familiar é parte da gente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar um filtro, né? Que é esse filtro que eu acabei de comentar com vocês. Então, aquela conselho que aquela pessoa está me dando, aquela pessoa é próspera, né? Se eu vou montar um negócio e ela está falando besteira, ou vou investir. Ah, eu vou fazer um investimento. Não, esse negócio de investimento não é bom, não. Sai disso. Mas calma aí, qual é o conhecimento que essa pessoa tem de investimento? Qual é o resultado que ela tem em investimento para ela me dar aquele conselho? E daí você filtra. Eu não quero o resultado dela, ela não tem resultado. Então, para mim, não serve o conselho dela. Mas eu não vou deixar de amá-la, não vou deixar de ter um carinho, não vou deixar de conviver, né? Mas eu vou filtrar esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante. Ótimo exemplo. Obrigada, Samir. Bom, disciplina e consistência, então, era o passo. E, por último, gente, o passo mais importante de todos, a fé. A fé. O que é a fé? É eu acreditar naquilo que eu não vejo, né? É saber que eu vou conquistar, é saber que eu consigo, é já olhar eu lá na frente, porque Deus, ele fez a gente para a gente ter uma vida abundante, para a gente ter uma vida próspera, né? Ele quer o melhor para o seu filho, né? Mas eu tenho que acreditar. Às vezes Deus acredita em você, mas você não acredita em você, né? Ou não acredita que aquilo é possível. Então, a fé é muito importante. Aqui, ó, dica sensacional sobre o conselho. Amei. Obrigada, Stephanie. Então, a fé move montanhas, né? Como já dizia o ditado, a fé move montanhas. A gente consegue tudo, gente, através da fé. Então, acho que o mais importante aí para fechar, né? Esse nosso assunto de hoje é a fé. Tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito, bem famosa, né? Se você acha que você pode ou você acha que você não pode, você está certo. Só depende de você e da sua fé lá no homem lá de cima. Então, se eu acho que com Deus tudo posso naquele que me fortalece, com certeza não vai ter o que me segure. Eu vou conquistar tudo. Agora, se nem eu confio em mim, quanto mais em Deus, será que Deus quer isso para mim? Será que Deus vai me ajudar? Você já perdeu aí, porque você não está tendo essa fé de conquistar tudo isso aí que você sonhou e que Deus também sonhou para você, né? Uma vida incrível, uma vida abundante, uma vida próspera. Bom, pessoal, acho que eu queria deixar de mensagem para vocês era isso. Queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí? Fiquem à vontade para mandar perguntas. A Dani mandou uma aqui, ó. Pamela, como que eu faço para me blindar? Para blindar do quê? Das críticas? Do contágio, da mentalidade. Contágio da mentalidade, como é que ela faz para se blindar? Eu acho que uma forma é essa que eu acabei de falando, né? Que eu considero. Você olhar para o resultado das pessoas, né? E acreditar que você tem um Deus maior cuidando de você, né? Que é o seu resultado, na verdade, vem do homem lá de cima. E não das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você tem essa conexão, acho que muito forte com o homem lá de cima, e quando você aprende a filtrar, né, quais são os resultados dessa pessoa que está me jogando aquele balde de água fria, né? Outra forma também de se blindar, que eu acho que é legal, é você não se comparar com os outros. As pessoas têm mania, né? Ah, olha pro cara lá, o outro já está lá na frente, né? E ela acaba comparando o palco dos outros com os bastidores dela. Eu acho que isso é uma forma de você se blindar, você não fazer essas comparações, você olhar para você. Eu tenho que ser melhor do que o que eu fui ontem, né? Eu tenho que dar um passo à frente do que eu fui ontem e nunca ficar olhando ou querendo o sucesso do outro, né? Esquece o outro, né? Acho que isso é a maior forma de se blindar, porque eu acho que isso mina muito a energia das pessoas, né? Quando eu faço esse tipo de comparação. Outra coisa também, quando eu olhar para uma pessoa próspera, eu abençoar aquela pessoa, né? Eu abençoar, olha, que ela seja muito próspera, que eu possa ser tão próspera quanto ela. E nunca olhar com inveja, né? Ou com aquele sentimento ruim. Então, olha, porque esse sentimento ruim é uma coisa que vai fazer mal para você. Então, olhar, abençoar as pessoas prósperas, abençoar as pessoas ricas, né?
e não sentir a inveja. Eu acho que é essas formas aí que eu considero importante para se blindar. Não sei se eu respondi, é Dani? É a Dani que perguntou? Sim. Não sei se era nesse sentido, Dani, que você perguntou. Parabéns, era isso mesmo. Ah, obrigada, obrigada. Gente, mais alguma pergunta aí? Fiquem muito à vontade. Agradecer aí todo mundo que está presente com a gente, a Thaís Nogueira, o Súlio é meu companheiro aí desse mundo financeiro, parceiro aí. A gente vai ter a apresentação dele na próxima semana sobre prosperidade e riqueza, então, pessoal aí que gosta desse tema, está querendo aprender mais sobre isso, não deixem de participar da apresentação do Súlio na próxima semana. Logo mais tem a apresentação da Ana Helena sobre marketing digital, né, Delfino Matos, o Samir, o Fernando, nosso expert de vendas aí, a Renata. Muito obrigada, pessoal, a todos que estão presentes aí, mais o pessoal aqui do Instagram, então tem o pessoal do TP-Link, esse projeto Mentes Brilhantes, um projeto incrível, gente, de network, de aprendizado, totalmente online, totalmente gratuito, então pessoal que está aí em busca dessa alavancagem profissional, financeira, não deixem de participar. Pessoas com experts profissionais incríveis, trazendo muito conteúdo aí, gratuito e online, né? Então, que a gente saiba aproveitar essas oportunidades. Pamela, eu gosto de dizer, assim, que o dinheiro é uma energia, né? E é uma energia mais emocional do que física em si. Então, quando você está rodeado de problemas, rodeado de falar de má gestão da imaginação, né, preocupação, você não deixa com que a sua energia atraia o dinheiro, né? Só repela o dinheiro. Exatamente, né? Quando a pessoa corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dela, né? Então, acho que a gente tem que estar focado sempre nos resultados, né? Eu falo que a melhor forma da gente gerar valor para as pessoas é quando a gente faz as coisas de graça. E é impressionante como o dinheiro vem, sabe? Eu sou prova disso. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar do nosso jardim. Cuide do seu jardim, que as borboletas vêm. Então, quando você para de correr atrás do dinheiro, quando você para de se preocupar com ele vem naturalmente para você, porque é justamente isso, é uma energia, e daí você deixa essa energia fluir, né? O dinheiro nada mais é que consequência dos seus resultados, do seu sucesso, né? Então, perfeito, Samir, o dinheiro é só uma energia, então quando você faz aquilo com amor, quando você presta um serviço pensando em você ajudar as outras pessoas, resolver o problema das outras pessoas, o dinheiro é consequência, né? Você não precisa correr atrás dele, é uma energia. Quando você é grato pelo que você tem hoje, o pouco que você tem hoje, até mesmo as dificuldades que você tem, os desafios que você está enfrentando, com certeza o dinheiro vem, né? Se a gente não é capaz de agradecer nem pelo pouco, muito difícil, muito como que vai ser lidado mais, né? Então, perfeita essa colocação, Samir. Eu concordo plenamente. A Thaís fez uma pergunta aqui no Team Link, falando aqui, ó, eu procuro acreditar em mim, mas tem dias que não consigo acreditar que sou capaz. E fica um conflito na minha cabeça, porque eu fico repetindo que sou capaz, mas tem uma vozinha no fundo da minha mente que discute comigo, dizendo que não vou conseguir, e como que eu faço para acabar com isso? A crença, a famosa crença, né? É a crença, alguma coisa que você passou na sua infância, ou algum relacionamento com pai e mãe influencia na vida financeira. Se eu tenho uma situação mal resolvida com meu pai, se eu tenho uma situação mal resolvida com a minha mãe, isso vai influenciar diretamente na sua vida financeira, e às vezes daí vem esse sentimento que você falou, essa luta, né? Eu não consigo acreditar, às vezes eu quero acreditar, mas eu não consigo acreditar. Por quê? Porque tem que ser trabalhado, identificar qual que é a crença que está impedindo de você, né,
de você acreditar, o que está te impedindo? E daí a gente faz todo um trabalho de análise, de crença, a sua história, o que você passou, quais foram as suas experiências com o dinheiro lá atrás, na sua infância, né? Se você foi uma pessoa que teve muita dificuldade financeira, tem que ser trabalhado isso. O que seus pais falavam para você que você queria comprar alguma coisa? Ah, não tem dinheiro. Gente, a pior coisa que tem é você falar isso para um filho. Ah, mãe, compra isso. Ah, mamãe não tem dinheiro. Sabe? Não, como que a gente muda a pergunta, né? Como que eu vou fazer para a gente conseguir comprar isso? Então, você ressignifica a pergunta. Então, tudo isso está relacionado. Por isso que o primeiro passo da minha mentoria é esse trabalho de análise comportamental, análise dessas crenças, análise desses bloqueios e ressignificação de tudo isso. E daí o negócio flui de um jeito. Que igual teve um caso recente de uma mentoria, de uma mentorada, que ela falou, Pamela, eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer um investimento. Eu tinha muita dificuldade de mexer com dinheiro por conta de problemas que eu vi meu pai passando na minha infância. Né? Então, a hora que a gente ressignificou esses bloqueios, ela deslanchou. Deslanchou. Ai, que linda aqui a Jéssica falando. Muito bom, Pam. Você tem feito um ótimo trabalho com conteúdo de tanto valor. Orgulho de você. Ai, gente, até me emocionei agora. Não posso chorar aqui, não faz essas coisas comigo assim ao vivo, não. Pode chorar, sim. A gente não é... A gente é ser humano, a gente tem sentimento, né? Mostra que a gente não é um objeto. Obrigada, Jé. Te amo, viu? Eu gosto de lembrar também, Pamela, aquele velho ditado, ganhar dinheiro, né? Vamos ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro não existe. Só aqui no Brasil que o povo fala ganhar dinheiro, né? Porque nos Estados Unidos é make money, fazer dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, né? E como que a gente faz dinheiro? Com o nosso trabalho, com o nosso esforço, né? Exatamente, Samir, ótimo. Fazer dinheiro. A gente para de falar ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. O brasileiro só quer ganhar dinheiro do governo. Lógico que não é a maioria, né? Mas tira essa mentalidade de ganhar. É fazer dinheiro e fazer como? Gerando valor na vida das pessoas, transformando vidas, agregando valor. Daí você não precisa correr atrás de dinheiro, daí é o dinheiro que vai correr atrás de você. Ô, Samir, a gente está chegando aqui, 9h57, vai dar quase uma hora de live, e eu não queria perder essa live do Instagram. Então, eu queria encerrar para a gente conseguir deixar essa live salva, para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas que precisam, de repente, desse conteúdo. Esse conteúdo pode ajudar na vida delas. Então, eu queria agradecer desde já todo mundo que participou aqui com a gente nessa manhã fria. Né? Agradecer ao Samir mais uma vez e o Marcos por esse projeto incrível do Mentes Brilhantes. Eu me sinto honrada de fazer parte desse projeto de vocês, com pessoas aí de alto nível intelectual, de alto nível de conhecimento e com um coração, assim, maravilhoso, né? Que está transbordando todo esse conteúdo de forma gratuita, né? E online a tantas pessoas. Então, mais uma vez aí, muito obrigada a todos que participaram com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, depois vocês podem me mandar no direct, né? Lá no Instagram. E é isso aí. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco na da Ana, né? 10 horas. Temos que terminar também, porque vai começar a da Ana agora às 10 horas. Não percam por nada. Marketing digital na veia. Olha, gente, não tem como ficar fora do marketing digital. Beijo, Samir. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo a graça de Deus em vocês. Estamos juntos até depois do fim. Com Deus.